Alô, alô, galera do YouTube, povo de Deus, pessoal aí do canal Paulo Borges, eu agradeço a todos os inscritos aí. E você que está vendo esse vídeo, já bate aí o dedinho aí no sininho das notificações, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, porque o seu compartilhamento é o que dá mais visibilidade aqui no YouTube. E nós precisamos, de toda ajuda. E se você puder nos ajudar aí dando seu like, compartilhando, vou ficar muito grato. E respondo todos os comentários que você comentar aí. É bom que você participe, comenta, dê a sua opinião. Hoje estou aqui com o diácono Lauro e nós vamos discutir acerca da palavra de Deus, um debate amigável, e vamos falar sobre línguas estranhas. Você já ouviu falar desse tema? A igreja que você vai fala em línguas estranhas? Muitas pessoas dizem ser língua dos anjos, língua do céu, línguas espirituais. E você? O que você acha? Estou aqui com o diácono Lauro e ele é a favor de línguas estranhas e nós vamos debater hoje porque a Bíblia, segundo a minha convicção, ela não fala sobre línguas estranhas, língua dos céus ou língua dos anjos. As línguas estranhas aqui relatadas são línguas dos homens. Mas isso é apenas a minha opinião. Você tem a sua e nós podemos dialogar aqui. E esse debate não é para dizer que eu estou certo, que ele está errado, nada disso. É simplesmente para nós discutir a palavra do Senhor e chegar no melhor entendimento, para que o nosso espírito possa estar bem preparado para o dia do juízo final. Ainda, irmãos, que falar línguas ou não falar línguas, que seja na Bíblia, ainda que o que falam na igreja não seja certo ou que seja certo, no último dia temos a certeza que aquele que fala ou aquele que não fala será salvo. Tenha certeza disso. Não é o propósito nosso aqui falar mal de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum grupo religioso. O propósito aqui é acrescentar a palavra de Deus. Acrescentar algo de bom para a sua vida, segundo a palavra de Deus. Amém? O diácono Lauro vai falar algo aqui, uma introdução. Eu salvo todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Primeiramente, eu agradeço aos irmãos, por estar, hoje aí assistindo esse vídeo, E é de suma importância nós estarmos aqui hoje trazendo esse entendimento. Esse entendimento que muitas das vezes pode gerar em nós dúvidas que muitas das vezes nos perdemos. Mas hoje nós estamos aqui não para criar um debate colocando aqui inimizade. Nós estamos trazendo aqui na luz da palavra o entendimento também para crescer a sua vida espiritual. Então o que acontece? Eu aqui estou defendendo que as línguas a qual Paulo falava eram línguas espirituais. Línguas espirituais não de homens, línguas não terrenas. Então nós, primeiramente, eu agradeço a vocês aí e o presbítero Paulo, ele vai estar começando a falar, por que as línguas a qual Paulo falava aqui em Coríntios, línguas humanas, são línguas terrenas, não são línguas espirituais, não são línguas que vêm do céu, não são línguas dadas por Deus, mas ele tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, e você que estiver aí em casa vendo o vídeo, venha conosco para nós podermos estar entrando nesse debate, nesse assunto que é muito interessante. Ok. Então, o diácono Lauro, eu trago essa tese, a questão das línguas estranhas. Eu digo que o que acontece é que muitas vezes a palavra de Deus ela não é corretamente compreendida. Vamos acompanhar aqui, você pode acompanhar na sua casa, vamos ler o primeiro capítulo que vai ser abordado aqui nesse dia. Irmão Lauro, o diácono Lauro quer acompanhar? Nós estamos aqui no Atos 2 e vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Diz assim, olha, acompanhe na tua casa aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que um vento impetuoso
e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que distribuíram, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém homens piedosos de todas as nações que habitam debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aqueles ruídos, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha e o Egito, e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, crentenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui? Nós acabamos de ler a questão, Diácono Lauro, a questão do dia de Pentecostes. O que aconteceu? Jesus tinha falado sobre a descida do Espírito Santo, que iria acontecer em um certo dia com aquele povo, os discípulos de Cristo, aqueles que seguiam a Cristo. E cumprindo esses dias, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, como diz a palavra de Deus aqui. Naquele dia, eles ali esperando, juntos, unânimes, numa mesma fé. De repente, veio um vento veemente, impetuoso, invadiu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, como diz a palavra, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e essas línguas apossou cada um sobre a cabeça deles. Então o que acontece? Nesse momento, eles começaram a falar noutras línguas, como diz a palavra. Então, estavam naquela cidade homens que habitavam em outras cidades, não era natural daquela cidade. E então, aqueles que receberam essas línguas começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os concedesse que falasse. E aqueles homens de outras cidades, que estavam de outros países, falavam em outras línguas. E eles ouviram aqueles que eram judeus, aquele que era da Galileia, falar na língua daquele país, de nascença daquele povo que estava habitando ali. Então o que acontece aqui é um dom que o Espírito de Deus concede àquele povo a falar na língua materna de outra pessoa que é natural de outra cidade, entende? Então aqui, no Atos 2, não corresponde a línguas estranhas faladas nas igrejas evangélicas, a qual dizem que é a língua dos anjos, ou língua do céu, ou línguas espirituais. Nisso não tem base bíblica. É isso que é o tema, a base bíblica para falar línguas estranhas, dizendo que venha do céu. Então, essa é a minha tese. A Bíblia não fala sobre línguas estranhas vindas do céu. Fala a língua concedida pelo poder do Espírito Santo, mas no dia de Pentecostes, ou qualquer outro versículo bíblico aqui que fala sobre línguas estranhas, não tem nada a ver com língua do céu. E nisso, nós estamos aqui para discutir sobre isso. Beleza? Irmãos, a palavra de Deus ela é muito interessante quando ela gera assim, entendimentos divididos, né, em partes. Né? E nós trazemos, né, esse entendimento para nós hoje, tanto para você, tanto, né, seja quem estiver ouvindo, né? Então hoje eu vou trazer aqui, discordando do nosso irmão Paulo, né? Nós discordando, igual eu falei, de forma amigável, né? De forma que nós vamos trazer aqui na luz da palavra esse entendimento. E você aí de casa vai ficar, talvez vai gerar uma dúvida dentro de você. Você concorda que as línguas são espirituais, são línguas espirituais vindo da parte de Deus, ou você não concorda? Então vamos lá.
Aqui o nosso irmão Paulo Diácono, o irmão presbítero Paulo, ele está falando das línguas desse dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, ao qual Jesus falou assim, ó, ficai na casa em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Chegando-se o momento da descida do Espírito Santo, que é uma virtude, é algo que veio de Deus para a capacitação do homem, nós encontramos o quê? Homens que agora, aqueles que perseveraram, foram cheios da glória de Deus. Mas, concordando com a palavra do nosso irmão Paulo, verdadeiramente ele está certo sim, quando se trata da descida do Espírito Santo, ao qual aqueles homens começam a falar em outras línguas. As línguas, mas sim, línguas terrenas, concordo plenamente com o que o irmão Paulo está falando. As línguas eram terrenas, mas, né, se o bom irmão Paulo me permite eu continuar, porque nós vamos chegar no entendimento, né? Agora tem um ponto a ser entendido aqui. Nós temos um ponto. Essas línguas eram línguas maternas, porque nós sabemos da história que aqueles homens era preciso estar ali, porque eles estavam divididos em vários lugares, mas eles tinham que estar ali naquele dia. Aquele dia era por costume deles estar ali. Então, o que aconteceu? Eles falaram nas línguas. Então, como a palavra de Deus está falando aqui, ó, partes, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e tantos outros lugares aqui. Eles precisavam sim ouvir das maravilhas de Deus, mas há entendimentos a ser compreendidos, há coisa a ser compreendida. O nosso irmão que ele está corretamente, aquelas línguas era a língua dos homens, mas há um tema que a ser entendido. Nós iremos aqui, em Coríntios 14, nós iremos em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, né? Olha aqui, gente, o que a palavra de Deus nos fala. O dom de profecia é superior aos dons de línguas. Segue o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em outras línguas, a não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. Irmãos, resumindo aqui a palavra, né, para ser bem breve, para não tomar o tempo do nosso irmão aqui. O Paulo agora, ele está referindo de línguas estranhas. Acontece que em Atos 2 teve a descida do Espírito Santo e era notório, era necessidade que Deus usasse aqueles homens para estar transmitindo a palavra, transmitindo as suas maravilhas, porque era necessário que aqueles homens ouviam aquilo, as maravilhas de Deus. Mas agora nós estamos falando de algo, né, que nós estamos dando uma sequência de aqui Paulo, que já passaram dias, agora está ali, Paulo aqui no caso está estabelecendo aquilo que vem de Deus, como se diz. As igrejas agora estão sendo construídas. Então há uma regra, há uma norma, a qual acontecerá coisas, a qual você vai receber da parte de Deus dons. Só que agora, vem cá. Se nós compararmos isso aqui, olha só o que a Bíblia fala. Olha, os dons de profecia é superior aos dons de língua. Segue o amor e buscar conselho os dons espirituais. Calma aí. Dons espirituais. Dons espirituais, se a língua não for espiritual, ela não pode ser, se ela for espiritual, ela não pode ser terrena. Então, eu vou deixar o irmão falar mais sobre isso. Porque eu quero falar mais coisas, mas eu preciso que ele fale. Eu só vou deixar nessa parte aqui. Dons espirituais, se está falando que o dom de profecias é superior ao dom de línguas, vamos lá. Dons espirituais não pode ser uma língua humana. Resumindo,
O propósito de Deus era só naquele momento. Agora, para que todos ali sabessem. Agora Paulo está falando de línguas estranhas. E ele fala assim, ó, e em espírito fala de mistério com Deus. Pode um homem em espírito se trata de algo de dentro, né? Em espírito é quando você entra em espírito com Deus. Fala de mistério com Deus. Eu vou olhar para cima e vou ficar falando a língua japonesa, a língua inglesa com Deus. Não faz sentido. Então deixa o irmão Paulo para você dizer. Muito bem, gostei muito. É um ponto ótimo, uma questão que eu vejo um livro aberto aqui na minha frente. Então vamos lá. No capítulo 14 de 1 Coríntios, o que ele diz? Olha, dons de profecia e línguas. Todos dois são dons espirituais, entende? Então, muitas pessoas têm dom de tocar violão, tem dom de pregar, de profetizar, tudo isso é espiritual. Uma pessoa que tem dom de profecia, ela revela algo que vai acontecer. Uma profecia é algo que vai acontecer no futuro. É como se fosse o Apocalipse, o livro da escatologia, é algo para o futuro. Então, se eu te passo uma profecia hoje, ela vai se cumprir em algum momento. Esse dom de profecia também é um dom espiritual. Então, esse dom não é simplesmente um dom carnal, não, é espiritual também. Quando a pessoa tem o dom de profetizar, também é um dom espiritual. Quando a pessoa tem um dom de curar, também é um dom espiritual. Então, se tratando de dom de línguas, dom de curar, de profetizar, de profecia, tudo isso é espiritual. Agora, você falou aí, quando a pessoa fala em mistério com Deus, a Bíblia fala assim, ó, aquele que fala em línguas, não fala a homens, mas fala a Deus. Isso é questão de ordem no culto. Quando, aí Paulo está falando, uma pessoa for falar em línguas, que 2 ou 3 falem. E se em falar, que haja um intérprete, ou a pessoa mesma interprete o que está falando. Porque se ela falar em línguas, o que vai adiantar? E vai edificar a igreja em quê? Edifica a si mesmo, porque a pessoa fala em mistérios com Deus. Por que a pessoa fala em mistérios com Deus? Por quê? Porque quem entende o que ele está falando é somente Deus. E as pessoas que estão ao redor, não. Por quê? Aquela língua não é daquele país, e sim de um outro. Aí você vai falar, mas eu vou falar em chinês, vou falar em japonês com Deus? O que acontece aqui se trata de dom. O dom que a pessoa tem de falar em outra língua. Já é um dom próprio. Então, esse dom, ela vai usar ele para profetizar maravilhas no nome de Deus. Entende? Então, o que acontece? Se ela vai profetizar maravilha no nome de Deus, se ela usar línguas estrangeiras, ou línguas estranhas, como querem dizer, como as pessoas que estão ao redor dela vão compreender isso? Não tem como ter compreensão se quem está ao redor não conhece aquela língua. Aí quando fala mistério com Deus, é aí, povo de Deus, que há uma confusão. Porque as pessoas imaginam que esse mistério tem a ver com espiritualidade, tem a ver com toda a mística dessas coisas, entende? Tem a ver com um mistério, uma coisa com Deus, né? Uma língua estranha. E não é isso que está dizendo a palavra. É uma língua estranha, por quê? Porque imagina uma pessoa vai na sua casa, ou você vê uma pessoa na televisão, no seu computador, onde quer que for. Essa pessoa, ela é americana, e ela fala inglês, logicamente. Uma pessoa do Japão, fala japonês, logicamente. Para você, a língua inglesa, se você não saber, não tiver estudado, e você for brasileiro, a língua inglesa é o quê? Estranha para você. O povo inglês, se vem aqui no nosso país, ele é um estrangeiro. Então, o estrangeiro fala uma língua estranha, que só o país dele entende, certo? E eu quero continuar aqui no capítulo 14, mas eu vou passar para o nosso irmão Diácono Lauro para estar comentando algo também. Irmãos, a gente vê o quanto que a gente divide opiniões, né? Eu falei, o irmão aqui falou, e a gente, tipo assim, as opiniões, elas são fortes, ela permanece. Vamos entender aqui. Olha só o ponto. Porque o que fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus. Vem cá. Se não a Deus, igual eu falei, esse entendimento você ora em espírito. Quem ora dentro de você é o espírito que produz as línguas estranhas. Porque você não há capacidade
de falar numa línguas incompreensíveis aos olhos humanos, ao vocabulário humano. Igual eu disse, qual a necessidade que eu tenho de orar falando com Deus, se em línguas, em mistério, se está falando assim, ainda fala assim, só Deus o entende. Gente, vamos entender, só Deus o entende, isso significa que mas ninguém entende. Então só um minuto. A pessoa que fala essa língua, neste momento que ela está falando com Deus aí, ela entende o que ela está falando? Oi? Ela entende isso? Ela não entende. Então beleza. Então se ela não entende, não tem como ela estar falando em mistérios com Deus, sendo que ela não entende. O que acontece nisso daí? Prova que é uma língua terrena. Porque se fosse uma língua espiritual, uma maneira de comunicação com Deus, ela saberia o que estava falando, entende? Então, Deus entende, ela fala mistérios com Deus, por quê? Porque Deus vai entender ela, aquele mistério que ela recebeu de falar línguas de outros países, entende? Agora, se ela está falando, tanto que fala assim, a pessoa que fala a língua, tem que haver um intérprete, ou ela mesma possa interpretar, entendeu? Então o que acontece? Tem que haver um intérprete, essa pessoa não está entendendo o que ela está falando, entende? Então se eu vou comunicar com Deus, falar algo com Deus, eu vou estar orando a Deus, falando algo com Ele, se eu não entendo o que eu estou falando, como é que eu vou falar? Bom, as línguas estranhas é um propósito, é uma dádiva, é algo da parte de Deus, que a Bíblia nos traz essa revelação, na luz da palavra entendemos, que isso edifica ao homem. É tanto que o homem ele cresce espiritualmente quando ele fala nas línguas espirituais. Agora é um ponto. Qual é o propósito? Nós devemos entender que o mundo, que no mundo há vários idiomas. E o diabo, ele entende todos os idiomas. Todos os idiomas o diabo entende. O propósito de Deus para que o homem fala nas línguas dos, vamos dizer, dos anjos espirituais, é porque você não vai estar ali entendendo o que está saindo ali da sua oração, da sua boca. Mas Deus, ele tem o seu mistério. Por que estarei falando nas línguas? Há um mistério. Porque a própria palavra nos diz que o Espírito, ele nos consola, o Espírito ali, ele age ali com gemidos inexprimíveis. O Espírito ora. E a Bíblia ainda fala assim, que Deus sabe a intenção do coração. Qual que é o plano? Muitas das vezes, a minha oração, ela não é o suficiente com a minha capacidade humana de abrir a minha boca para Deus lá do seu trono receber aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou clamando. Agora, com o agir do Espírito Santo, que é o dom que está dentro de você, que fala dentro de você, as línguas estranhas que saem dos seus lábios sobe para Deus. Quem vai interpretar, porque é um mistério, mas aquele que tiver o dom de interpretar aquilo que está saindo da sua boca, vai ali trazer a tradução. Porque Deus capacitou, assim como te capacita com o dom de cura, com o dom de profecia, com o dom da revelação, capacitou a pessoa também ali para o dom de interpretar as línguas. Mas por que eu mesmo não entendo? Porque são línguas inteligíveis, que está fora da capacidade humana, de forma que até eu mesmo não vou compreender, porque a língua, ela sai de dentro da minha boca, mas eu ouço essa língua, e se eu não tenho um dom de eu mesmo interpretar a própria língua que sai da minha boca, assim a gente determina que elas são espirituais, porque elas são espirituais, então há um sentido de eu não entender a língua que está saindo do meu lábio, e eu ouvindo no meu ouvido as línguas que saem do meu lábio, eu não compreendo do meu ouvido. Por isso que fala que há um intérprete, porque até eu procuro essa interpretação. Então você fala numa língua que você mesmo não compreende. Qual sentido tem isso? O sentido que igual eu estava trazendo aqui. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele está orando, porque ele nos ajuda, não é ele que nos ajuda. Quando abrimos a boca para levar a palavra para o irmão,
muitas das vezes nós não temos o que falar. O Espírito Santo usa os nossos lábios. E quando eu posso estar clamando para, seja o irmão Paulo ou um irmão enfermo, quando eu estou profetizando sobre a vida dela, eu não tenho a capacidade, muitas das vezes, de falar algo que Deus, lá do seu trono, ele possa, assim, compreender com a minha sabedoria humana. Mas o Espírito orando a Deus, usando meus lábios, com palavras que chega no mundo espiritual, que só bateu o trono de Deus, Deus, ele recebe e ele, como ele sabe a intenção do coração, porque é o Espírito que está dentro dele, compreende. Ele do seu trono, ele vê aquela linguagem espiritual e ele lá de cima, ele sabe o que aquela pessoa está falando. Mas o Espírito Santo está falando, não é o homem. O homem pode não estar falando, mas o Espírito Santo que está ali dentro está ajudando ele naquilo que ele não sabe conversar com Deus. E o diabo, que ele é poliglota e consegue ouvir saber todas as línguas humanas, talvez ali seja um propósito de Deus, que o diabo não vai compreender aquela língua mesmo que ele é um anjo caído e caiu de lá e sabe de todas as coisas que aconteceram lá. Tudo bem. Então, beleza. Então, você está me dizendo que as línguas estranhas, ela não é língua de homens e nem dos países. Ela é língua espiritual. Ok. Aonde está na Bíblia, que você acabou de falar, que quando a pessoa fala em língua, Deus talvez até usou essa língua estranha aí para que o diabo não saiba o que está falando. Isso está na Bíblia? Irmãos, vamos entender. Rapidinho para a gente não perder o foco aqui, né? Aqui é o seguinte, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. A gente tem que entender que a Bíblia ela é um manual, é uma instrução para você crescer espiritualmente. Jesus ainda diz assim, ó, que a gente iria fará obras maiores do que essas, né? Aqui ao qual ele fez. Mas vamos falando de obra. Agora, as coisas de Deus é um mistério. Então Deus, não estamos querendo fugir dentro da palavra de Deus. Mas há coisas que no decorrer do tempo, Deus ia estar trazendo a sua revelação do seu trono para o homem. Ah, mas então não está na Bíblia. Não quer isso. Porque o homem espiritual, ele passa a ver as coisas espirituais. Se eu falar aqui agora que um anjo ele desceu está aqui, porque nós estamos falando de Deus, e o anjo aqui, ele pode estar falando no meu ouvido, e coisas, ou Deus ele pode estar falando no meu ouvido, a gente vai ir na palavra de Deus e falar, onde que está isso que você está falando? Irmãos, se você for limitar a sua vida espiritual, porque você não encontra essas respostas na Bíblia, então você não entende que agora um homem espiritual ele vai viver as coisas do Espírito. As coisas do Espírito que tudo aquilo que vem do trono, muitas das vezes, para o homem que não conhece as coisas espirituais, ele vai achar como loucura. Então, a gente leva ao entendimento que, para ser bem rápido, que as línguas espirituais, ela é uma comunicação do homem com Deus, porque Deus sabe a intenção do coração. Então, ela tem que subir como um código, para que no mundo espiritual, quando uma pessoa fala em línguas, é necessário. Na compreensão minha e de muitos, o diabo, se você ora e fala, o diabo ali está entendendo a sua língua portuguesa. Mas na língua espiritual, Deus está ali recebendo aquela oração na língua espiritual. E algo que poderia acontecer amanhã, uma resposta, pode acontecer porque o inimigo não veio atrapalhar os planos de Deus. Ok. Esse é o problema do neopentecostalismo, é o problema dos protestantes, os evangélicos dos dias atuais. O que acontece? As línguas estranhas, relatada aqui na Bíblia, ela fala, Atos dos Apóstolos, fala em Coríntios e algumas outras passagens aqui na Bíblia. Porém, isso que ele acabou de falar não se encontra aqui na Bíblia. Então, se isso que ele falou acontece e ele falar comigo que isso não está relatado na Bíblia, que línguas estranhas, vindas do céu ou dos anjos, ou que se fala em comunicação com Deus, não está na Bíblia, a gente poderia ter uma concordância aqui. Porém, ele me fala que o que acontece está na Bíblia. E isso não está, o que acabou de falar. Ele falou aqui, Deus, ele usa esse meio de falar para que o diabo não veja. Aonde isso está na Bíblia? Como prova isso? E como fica? Continuando o texto,
Continuando o texto. Continuando o texto aqui. Como fica? Aqui tinha uma sujeirinha aqui, né? Que ele acabou de comer um biscoito aqui. Então como fica o que eu vou acabar de ler aqui? Presta bem atenção. É o mesmo texto, 14, eu vou continuar onde você parou. Vou ler a partir do versículo 3, o capítulo 14. Assim, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Primeira coisa, a línguas, ela é usada aqui na Bíblia para edificar a igreja, para edificar os homens e não a Deus. Entende? Então ela não é um meio de comunicação com Deus. Ela tem que ser usada para abençoar homens aqui na terra, para falar com homens. Então, ela não tem serventia se ela edificar a mim próprio. Eu preciso edificar a igreja com as minhas palavras. Então, se eu falar algo na igreja ou em outro lugar, numa praça, pregando o evangelho, eu tenho que abençoar as vidas. O que vai adiantar eu falar nas línguas, sendo que as pessoas não vão entender o que eu estou falando? Vou continuar lendo para você ver. Mas o que profetiza, fala aos homens. Vamos continuar no versículo 5. O que fala versículo 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. A intenção aqui é edificar a igreja, certo? Ora, o que todos vós faleis... quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois o que profetiza pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então o que acontece? A Bíblia fala aqui, está falando que o que fala em língua, quem profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que interprete aquilo que ele está falando para que a igreja seja edificada. Então não tem nada a ver com falar com Deus, não. O que está dizendo aqui é que ele fala em línguas, ele tem que interpretar para quê? Para que a igreja seja edificada. Então eu não posso pegar isso daqui e dar uma volta total aqui na Bíblia para dizer que é um mistério que eu estou falando com Deus e que é para o Satanás não ouvir. Aonde diz isso aqui? A Bíblia é clara nisso. Aí você está defendendo o diabo? Não. Tem nada a ver. Nós somos servos de Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi para a glória, está guardando um lugar para nós, para todos nós. O diabo está amarrado, derrotado, destruído. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Mas o que está dizendo aqui, a palavra de Deus fala isso, que quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las, para que a igreja seja edificada. Eu vou continuar lendo, olha. Ele fala, quero que todos vocês falem línguas, mas eu quero que vocês orem para interpretar elas. Vamos lá. O versículo 7, vou continuar no 5 aqui, profetiza maior, fala língua, igreja recebe. Versículo 6, agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se vos não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? O que ele está dizendo aqui? Olha, se eu falar em línguas, eu devo